Não está gravando, vou compartilhar minha tela aqui. Bom, e hoje, pessoal, vamos brincar com o DD aí. Uma máquina no Windows, no Linux. Vamos ver o que a gente consegue fazer, né? Ou seja, vamos fazer uns clones aí. Vocês têm aí um Live CD de Linux? Sei lá, um Ubuntu, um Fedora. Vamos fazer um clone de uma máquina. Kali também. Aqui, ó, eu tenho um... O que eu tenho aqui? Tenho um Windows 7. Deixa eu iniciar ele aqui. Iniciar ele aqui só para verificar. Iniciando aí o nosso Windows. Eu tenho aqui uma instalação de um Windows 7. Beleza? Você viu, né? A mulher gritando com o cachorro aqui. Então aqui, ó, um Windows. Vamos utilizar o DD para a gente fazer um clone dessa máquina. Ou seja, aqui a gente tem um disco, tem as informações dentro dele, né? Vamos fazer um clone dela. Bom, primeiro passo aí, eu preciso subir nessa máquina com um Live CD de um Linux, né? Porque a gente tem o comando DD somente no Linux. Outra coisa, né? A gente vai clonar isso para onde? Para um outro disco. Então eu vou na configuração do meu Windows aqui. O que eu vou fazer aqui? Primeiramente, eu tenho um disco onde está instalado esse sistema de 20 GB. Eu vou adicionar um outro disco aqui. Criar um novo disco de 20 GB. Então, ou seja, agora eu tenho dois discos, um que está instalado, né? O outro que está vazio. E o meu CDzinho eu vou especificar para ele fazer o boot aqui. No caso eu tenho o Fedora. Então vou usar o Fedora aqui como meu Live CD. Ou seja, vou só fazer o boot para iniciar, mas eu não vou fazer a instalação. Partições, tem como fazer partições em lugares diferentes. Você fala como assim? Vamos supor, a gente tem duas partições num disco. Eu quero mandar uma para um outro local, é isso? Ter como tem sim, cara. Só que aí você precisa validar certinho a questão de espaço, né? De uma para outra, né? Para não ter novidades aí. Ele tá me gritando tela. Menos de 27 megas de vídeo. Memória de vídeo. Beleza, então adicionei aqui um disco e coloquei o meu Fedora, né? Agora o que eu vou fazer? Eu vou ligar ela. Que no caso pode ser um Ubuntu, igual o Kali aí também que o pessoal tem, como live. Só lembrando, pessoal, que às vezes o Minimal, CentOS Minimal ou Debian Minimal não funciona como live, tá? Porque é um disco base, né? Vai ter nas versões mais completas aí o live. O live vocês já sabem o que é, né?
Ou não, tem alguma dúvida? O que é um Live CD? Isso aí, carrega na memória. Ele não efetua a instalação. O cara fala em live, eu lembro do Kurumin, hein? Brinquei muito com o Kurumin. Esse bobear, acho que foi o primeiro Linux que eu cheguei a mexer quando eu era moleque. Então beleza, aqui pessoal, logou. O cara conectivo eu vi muito pouquinho. Macável? Ah, Mandrake. Mandrake é derivado conectiva, né? Não é não? Ah, tá. Mandriva. Então aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou abrir um terminal. Vou logar como root, né? Sumenos aqui. Vou dar um fdisk-L. Então, o meu fdisk-L aqui, ele vai trazer para mim todos os discos que eu tenho, né? Eu tenho aqui, ó, disco SDA. O que eu tenho nesse disco SDA? SDA 1 e 2. Aqui a extensão que é, ó, NTFS. Então, ou seja, minhas partições Linux. E o meu disco SDB, ele não tem nada. Então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer um clone do SDA para o SDB. Então, ou seja, vou clonar o disco todo de um para o outro, né? Então, qual é a sintaxe de foo? Qual o disco que eu vou clonar? Dev SDA, né? Vou pegar a raiz porque ele vai clonar o disco todo, né? Off, sei para onde que eu vou clonar isso. Dev SDB. E a gente tem o parâmetro status progress. Status. Ou seja, o que ele vai fazer aqui? Vai fazer um clone do SDA para o SDB. A gente está falando de disco lá no Telegram, né? Vai demorar um pouquinho aqui porque eu não tenho SSD, né? Se tivesse a vida iria ser mais fácil. Vamos acompanhar ele, vai clonar. Quem que tá fazendo junto aí? O Anderson. Sim, Brasil. Estado, São Paulo. SP. Corinthians. Pô, cara, mas eu vou te falar a verdade, viu? Sou fanático em futebol, não. Porque quando trabalhei na Macave, onde conheci o Linux, eles tinham um servidor de imagens ISOs, Linux e Windows. Como assim, Felipe? Eles tinham o quê? Um diretório para armazenar isso? É isso?
que está apresentando para você, Anderson? Retornou algum erro? Mas o que tem essa senha aí? Não entendi, cara. Ah, tá. Isso aí, ó. Depois que você adicionou o disco nas configurações da máquina, você adiciona o ISO, né, do live, dá o boot, aí você vai dar a linha. Ah, entendi. Isso aí costuma ter muito, Felipe, em linha de produção, né? Os caras costumam ter um hardware lá, isso aí. Aí, vamos supor, eles fazem uma... Vamos supor que ele tem um hardware igual, né? Ah, máquina X, né? Eles vão fazer o deploy dessa máquina. Aí eles fazem uma única instalação, gera um status igual, Anderson. Aqui, ó, é igual, não é tracinho. Vê se vai aí. Aí eles fazem sua instalação no hardware, né? Geram um arquivo do disco, depois só colocam esse arquivo aí para fazer para gravar nos outros discos, né? Beleza. Isso costuma fazer em linha de produção aí de hardware, né? Que a produção aumenta muito, né? Você pega, eu não sei qual hardware que eles utilizam para isso, né? Mas espeta lá 20 discos, ou seja, eles queimam em 20 discos, aí é só pegar esse HD e espetar no notebook, né? Ou num desk, em vez de ter que fazer uma instalação em cada um, né? Tem também, tem como alguns puxam da rede. Eu cheguei a já ver algum vídeo da Positivo, cara. Uma linha de produção deles. Lá eles não faziam via rede, não. Eu vi que eles colocavam esses discos num hardware, fazia a gravação disso, aí ia para uma esteira esses discos, né? Aí os caras já pegavam esse disco e espetavam na máquina. A linha de produção é show, cara. Bom, eu já usei essa criança. Eu tinha uma infra que eu já trabalhei, tinha uma máquina lá da mulher do RH, né? E tinha um monte de coisa, cara. Pensa naquela máquina que é X tudo. Aí eu falei, pensei comigo, né? Eu vou fazer um backup das coisas, beleza, né? Mas e se der uma novidade, né? Instalar do zero, algo do tipo. Aí o que eu fiz? Eu gerei uma imagem do disco dela e guardei. Porque depois, se eu for fazer o restore de alguma coisa, eu tenho os outros backups soltos, né? Isso aí, Anderson, ó. Então a gente tem na minha máquina Windows, ó. Lab Windows 7. O meu SDA é onde está a instalação do meu Windows, certo? Aí a gente espetou um outro disco, ele foi reconhecido como SDB. Beleza? A gente está clonando do disco A para o B. Super simples. Aí o que eu fiz nessa máquina da mulher do RH, né? Eu fiz um clone para... Só que aqui, igual ontem que a gente fez, eu gerei num arquivo, né? E guardei. E por quê, né? Se amanhã depois para a máquina dela,
Para eu fazer a instalação do zero de tudo que ela tem, ia me dar muita novidade. Então, para mim, na minha visão, foi mais fácil. Não, eu gero um arquivo da imagem do disco dela e guardo. Se eu precisar, eu faço o rollback com esse arquivo, né? E aplico o backup dos últimos dias lá dos programas que ela utiliza, né? Ou seja, é um uso aí poderia quebrar o galho. É super simples, Anderson, não tem muito segredo. Cara, smartphone. Smartphone, Felipe, costuma utilizar umas outras ferramentas, cara. Acho que eu cheguei a comentar com vocês algumas, não tem? No Secure, se não me engano, No Secure. Esses caras aqui, ó, eles têm ferramenta para forense. Então, aí eu não sei como que você vai pelo shell vamos falar do Android aí, né? Eu nunca cheguei a ver se tinha o DD nele. Mas se tiver, você vai conseguir. Só que aí fala em dispositivos móveis, tem algumas ferramentas direcionadas, né? No Secure, ele faz aí o export das informações que possuem em dispositivos móveis. E ele é próprio para forense, né? Que você pensa em clonar disco, a gente já pensa em computação forense. Eu lembro quando eu peguei algumas aulas, tinha um perito dentro da turma, que ele mesmo comentou, né? Quando chega o dispositivo para ele, a primeira coisa que ele faz é o quê? É clonar ele, porque o perito não pode alterar as provas que tem no equipamento. Então, para ele analisar, o que ele faz? Ele faz um clone disso, para poder depois extrair as informações. Certo? Mas tem aqui, eu acho que tem também, deixa eu ver se eu tenho. Tem uma VM outro dia. Reversa, não tenho. Tem uma outra ferramenta. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Esse cara aqui também. E esse Android Tamer. Depois vocês dão uma googada aí. São ferramentas para vocês fazerem forense e clone aí de dispositivos móveis. Aqui só vai, se não me engano, só rola em Android. iOS não. Aqui ó, 6 GB. Aí você fala de rodar ele direto no Windows, ô Felipe, é que a gente não tem o comando, né? Se no Linux dá. A quente dá sim. Desse jeito dá. A quente a gente consegue. Inclusive, teve uma vez que eu fui tentar fazer a seguinte situação. O chefe chegou em mim e pediu o seguinte: ô Jones, a gente tem um RP, né? Que está instalado físico no servidor. Eu quero... O que eu quero fazer? Eu quero levar esse servidor para... Eu quero virtualizar esse servidor. Esse é um outro cenário que a gente pode desenhar aqui. Então, ou seja, a gente está fazendo... O termo que a gente fala disso daí é P2V. Ou seja, eu estou mandando um físico para um virtual. Qual que é uma forma que a gente poderia fazer? Utilizar o DD.
E foi o que eu tentei fazer, mas eu não obtive sucesso. Aí o que eu fiz? Eu exportei do meu servidor físico o disco onde estava feita a instalação para um arquivo de imagem. Certo? Aí depois o que eu fiz? Eu criei uma VM com o disco, mesmo tamanho que eu tinha aqui, e fiz o inverso. Ou seja, a imagem para o disco. Só que no meu caso não deu certo. Eu creio que não deu porque o sistema que eu tentei levar para virtual estava muito obsoleto. Era um OpenSUSE lá de 1900 e bolinha. Então estava muito obsoleto. Aí quando eu fiz o processo todo e quando eu iniciava o sistema na máquina virtual, me dava kernel panic. Certo? Mas aí uma forma que vocês poderiam utilizar aí, dia que chegar, eu quero que você faça um P2V. Exatamente, eles já têm o converter deles, né? Só que em muitos casos, Anderson, não dá certo, viu? Pessoal, até tem o pessoal da implantação lá, eles comentaram comigo. Muitos casos eles fazem do zero. Que você tem vários impactos aí. Um exemplo, que eles falaram para mim que é sempre o que pega. Para você levar de um ambiente para o outro, vai via rede, né? Aí o cara não tem internet. Então você já não consegue via internet levar para um outro ambiente. Certo? E costuma ir muita tranqueira. Os caras acabam levando muito lixo. Então eles costumam fazer do zero. Mas o VMware tem o converter que é show. O Citrix eu nunca usei não. Você já chegou a usar ele? Show, né? Tem algumas coisas que a Citrix ganha, né? Acho que aquela questão de emular lá acesso remoto, né? O VM eu vou te falar que ele é show de bola, né? Só que realmente ele é um pouco engessado. Você sempre cai na questão de licenciamento também, né? Mas tipo, até eu tava vendo essa semana, né? Não sei se você conhece todas as tecnologias da VMware. Tem uma lá que é a vMotion. Sabe como que funciona o vMotion? Isso é uma tecnologia que eu acho que não sei se outra ferramenta tem. Mas o vMotion é show, cara. O vMotion é o seguinte. Vou abrir aqui para vocês entender. Paint. Imagina o seguinte, ó, eu tenho 3 hosts físicos. No caso, tem lá 3 servidores, beleza? Vamos supor que esse aqui, ó, ele tá... Então eu tenho 2 que tá num data center, um exemplo simples, e um outro que tá no segundo data center, beleza? Aí você tem uma máquina virtual que está rodando aqui nesse servidor. Só que lembrando, a gente tem aqui ó, um cluster. Ou seja, esses 3 caras aqui são VMware. Beleza? Só que a sua máquina está rodando nesse cara aqui. Aí o que acontece? O VMware ele é problema, ele é inteligente. Ele identifica que esse host físico aqui, ele está tendo um alto consumo. O que ele faz? Ele leva essa máquina aqui para um outro host que está mais tranquilo. Isso com a máquina quente e sem você sentir. Ele não gera downtime nesse vMotion. Ou seja, ele move para um outro host físico. Esses 2 aqui tá no gargalo, né? Ele sente que
está tendo um consumo muito alto. Ele vai mandar para um outro. Ah, tá num outro data center, mas você tem um link interligando eles, top, que você não tem nenhuma novidade, ele vai mover para o outro a sua máquina, isso a quente, tá? Ou seja, isso a quente, ele faz essa movimentação entre os hosts, certo? E para o cara final lá é transparente, tá? Isso aqui, essa movimentação não gera downtime nenhum. Isso é muito show, cara. Ficou até um carrinho, né? Sem querer, hein? Isso é uma tecnologia que eu não sei se tem outro Hypervision aí. Aqui, ó, 12 GB. Igual no Hyper-V da Microsoft eu não sei se tem. O pessoal falou que evoluiu muito, né? A tecnologia dos caras, mas eu não cheguei a ver, a utilizar a fundo. O senhor está em quantos por cento aí, Anderson? Oito gigas? Ele está copiando ali, ó, 10, 11 megas por segundo. Vamos acompanhar aí. Proxmox, ele é um virtualizador, né? Open source. O Proxmox eu cheguei a ver um pouquinho dele também. Mas muito pouco. Só uma administração ali por cima, né? OpenStack, da onde veio o VMware, tudo. Isso aí é tudo, cara. Aí os caras fizeram uma reversa nele. A virtualização não tem como, né, cara? É o futuro. Futuro não, já é o hoje, né? Igual essa semana, um caso que teve lá na empresa, né? Lá a gente tem cliente que tem os servidores na nuvens e locais, né? Teve um lá que ele tem... É nem a questão também do preço, viu, Anderson? A questão também para manter isso, né? Igual essa situação que a gente teve. O cliente ele tem um servidor de AD local e alguns sistemas na nuvem, né? Ou seja, mas o domínio dele é local. Ele não tinha nem replicação. Aí o que aconteceu? Não sei o que deu lá que pegou um vírus nesse AD dele e zoou tudo os executáveis. Segundo ele, o vírus pegou e apagou todos os executáveis. Aí você me diz, você acha que ele tinha backup disso? Não, não tinha backup. Aí no caso ele falou que os executáveis, né, .exe, limaram tudo. Esse vírus parece que limou tudo, segundo ele. A gente não chegou nem a ver. Mas tipo, estava instalado físico, ele não tinha backup de nada. Ou seja, segundo ele ficou o dia inteiro parado. E se não tiver backup, que eu creio que ele não tinha,
O que ele teve que fazer? Instalar do zero, promover um novo AD e adicionar todas as máquinas novamente no AD. Aplicar todas as GPO do zero. E aí? Aí ferrou, né? Agora se ele tem uma virtualização, aqui, mesmo a gente falando aqui, ó, do nosso VirtualBox. Se a gente vir aqui, ó, snapshot, cria um snapshot, já era. Ou se não, o VMware ele faz tem umas ferramentas de backup aí, né, que você integra com o VMware. E o que ele faz na verdade também é o que? Um snapshot do estado atual da máquina, né? E caso necessite fazer um rollback, só restaurar. Mas igual, até o nosso VirtualBox a gente tem aqui um snapshot. Que eu uso também. Tem umas instalações minhas aqui que eu uso para voltar. E outro cenário também. Hoje em dia os caras estão crescendo, né? Essa questão que você falou aí de hardware, né? Exatamente. E que é aquela questão de tempo, né? Tempo e custo, né? Igual, para ele, aí depende também a visão do dono da empresa, né? Igual, é mais barato você ficar um dia parado do que você ter uma segurança maior, ter uma ferramenta de backup, algo do tipo. Os caras sempre vão querer ficar parado, né? Essa é a verdade. Então aqui eu estou finalizando, 19 GB. Então, você viu, né? SSD R$ 2.000, cara. Absurdo. É realmente absurdo, cara. É que também o pessoal costuma utilizar o híbrido, né? O híbrido é aquele que tem o disco normal e dentro dele tem uma porcentagem de SSD. Também dá uma diferença legal aí. Acaba sendo um pouquinho mais barato que o 100% SSD, né? E dá um ganho bem legal. Isso aí, a culpa é da tia aí, ó. É, isso é verdade, cara. No geral, né, cara? Isso é doido, hein? Isso é verdade. Isso aí, ó. A dica do Felipe, ó.
Tá ficando fera no Windows, no Linux, né? Agora é só migrar. Um exemplo aí que a gente tem, acho que o Lucas, né? Ele comentou que é de uma prefeitura. Se não me engano, é isso mesmo, Lucas? Que o ambiente cresceu, licença de cal para AD ficou cara e os caras migraram para o Samba 4. Essa é uma solução, ó. É um cenário que teve aí no ambiente dele. E você pensa aí, você tem é que na verdade é a repressão dos usuários, né? Felizmente é mudança, o usuário fica com medo. Mas não é ele que manda, não. Quem manda é o dono. Mas então aqui, pessoal, ó, finalizou. Então agora se eu der um fdisk-L no dev sdb, ele levou do SDA as mesmas informações que a gente tem aqui no SDB, ó. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou desligar essa máquina porque eu já clonei o disco. O que eu vou fazer aqui, ó? Vou criar um novo 14 GB. Beleza. Então, mas aqui, ó, o que eu vou fazer, ó? Vou criar uma nova máquina. Esse aqui já pode estar fazendo aí, Anderson, ó. Vou criar uma nova máquina. Que máquina que vai ser essa, né? Seu Windows 7 clone. É o mesmo que é o outro, Windows 7 64. Vou colocar aqui, ó, 1024. Aqui, ó, ele está perguntando se eu vou criar um novo disco. Aqui no caso eu não vou criar, porque eu clonei um disco, né? Então aqui, ó, Linux Samba, a minha máquina é essa aqui. É esse disco aqui que eu criei, para onde eu clonei. Eu vou apontar esse disco. Vou dar um criar. Beleza, aí aqui, ó. Então ficou o disco que eu adicionei nessa outra máquina e clonei. E aqui eu vou pôr bridge, tirar o áudio. Beleza? E nessa daqui, ó, eu arranco o disco dela, porque eu já clonei. Então esse disco aqui, ó, remover. Então, ou seja, o disco que eu adicionei aqui e clonei, eu espetei nessa máquina aqui. E agora vamos ligar ela. Pode remover também, Anderson. Ali no caso é só o CD, né? É só você remover o CD ali. É que no caso é a máquina clone. E a outra que a gente clonou, ó. Deixa eu remover o CD, senão ele vai dar o boot no CD, né? Mover disco virtual. E se eu ligar essa aqui também, ela vai estar ok agora, né? Então aqui, ó, fiz o clone. E a outra aqui está iniciando. Aqui é a mesma máquina.
Aqui é o clone perfeito, uma e outra. Tranquilo? Então, esse é um uso aí do DD. Por isso que ele é poderoso, né? Porque ele consegue fazer uma cópia aí bit a bit, né? Onde você não perde nada. Deixa eu ligar aqui a nosso CentOS. Vou adicionar um outro disco aqui, ó. Meu CentOS de 20 GB também. 20 GB. Esse é o disco 4. Esse é o disco 4. Então vou ligar ela aqui. Vamos fazer um clone aqui a quente desse CentOS. É que o DD, Anderson, para clone não é uma utilização que você faz sempre, né, cara? Ele é mais para realmente para você fazer uma ação, né? Não algo frequente, igual toda vez eu vou fazer um clone. Não. Coisa que você vai utilizar uma vez ou outra, né? Um exemplo aí que até eu fiz. Quando eu comprei um Note meu aqui, ele já vem com aquelas partições de fazer rollback para o estado de fábrica, aquele monte de coisinha, né? Aí o que eu fiz para me resguardar? Eu clonei isso, o disco, né? Para um arquivinho lá IMG e eu guardei lá um HD. Então, ou seja, amanhã depois eu preciso fazer um rollback, vou ter que formatar, instalar tudo de novo. Eu já volto esse cara para mim e já vai estar do jeito que eu quero. Ou seja, é uma outra utilização aí que vai facilitar. Aqui, ó, 240. Então aqui, ó, eu tenho SDA, B, o C, o D, e eu tenho o E. O E é de 20 GB que a gente adicionou, né? Ele está vazio. Então vamos fazer o clone do A, né? Igual dev sda o barra dev sd e progress. Isso aí. No caso ele vai fazer a quente. O mesmo processo. Bom, quando eu tentei fazer o P2V lá do servidor local, eu lembro que ficou rodando uns 3 dias, cara, a geração. Aquele processo foi demorado. E mesmo assim não consegui. Me dava erro quando eu fui subir na máquina virtual.
O senhor finalizou aí, Anderson? Ou tem alguma porcentagem ainda? Legal. É que depende muito do tamanho do disco, né? Que vai variar muito é o tamanho de o uso. O que é sinalizador inválido de estado? Progress. O que tem, Felipe? O erro? Aí você adicionou aí o status? É, porque a sintaxe vai ser essa, ó, dd if igual off, status igual progress. Isso aí. Ele está retornando erro? Sinalizador inválido de estado. Qual que é Debian aí? O que é? CentOS? If STA off SDB. Será que o Ubuntu não tem esse parâmetro? Só se for. Sim, o Anderson, no Secure ele cria um... Ele pega tudo que tem no celular e gera meio que um relatório, né? Tipo foto, mensagem de texto. O pessoal utiliza ele muito para forense. Então o Ubuntu, pessoal, ele não tem o parâmetro progress. Se para vocês não apareceu, mas se não tiver, é rodar sem e deixar ele rodando. Então, Anderson, já ouvi falar de algumas ferramentas pagas, mas eu não me recordo o nome. Mas tem sim, cara. Você fala aí da de polícia, né, que o pessoal costuma fazer esse tipo de serviço, o pessoal utiliza a ferramenta paga. Tanto para dispositivos móveis quanto para máquinas, né? Cache no full, skip. Aí ele fala que não tem nada do... realmente ele não tem, hein? Deixa eu subir aqui o Debina, vamos dar uma olhada.
E sem esse parâmetro ele foi, ô Felipe? Ele tá rodando ou não? Diz que -L deve SDA. Sim, da onde você está mandando, ele já vai sobrescrever tudo que tem. Então por isso que tem que tomar cuidado com ele também, né? Porque não tem duas chances não, é uma só. Aqui para mim ele mostrou status. Progress. Deixa eu tentar fazer. Diz que -LD if é igual a dev SDA1 off é igual a 1.mg status progress. É lá, sinalizador inválido. Status. Transfer stats. Não. Realmente aqui ele não tem. Fala, ó. Informações de progresso. Somente status não vai. Realmente ele não tem o progresso ali, hein? Mostrando 2.8 GB no SDA4. Deixa eu copiar aí para ver. Deixa eu mandar 100, vamos ver. 100 ele vai. Ó, o total do HD. Aqui no caso, ó, o tamanho. Vamos ver qual a versão que ele está aqui. Costuma ser -V maiúsculo. Não, ou V minúsculo. Também não tem. -help. -version.
823. E no CentOS acho que não, hein? Tá mais atual aqui no Debian, cara. Ó, 822 e 823 no Debian. Doido, né? Mas é sacanagem, hein? Saída de erro. Tá vendo? Você tem que tomar cuidado com esses fóruns, hein? Às vezes tem coisa aí que... Então, Carlos, aqui no caso você mandou o DF menos LH ou DF menos H. Aí no caso acrescenta o H porque ele vai mostrar as informações em giga, em mega, para facilitar a visualização, né? Ó, no caso aqui, ó, DF menos H. Tá vendo, ó? Tamanho, o uso e o disponível e a porcentagem. O que ele não deu? Que aí facilita a visualização, né? O H costuma ser aí na forma humana, né? Para visualização. Isso aí, ó, SDA3. O 4 é o VAR. No caso, ó, tamanho 2.7, uso 1.2, disponível 1.4. Aí vai ser o total aqui, ó. Aí para você saber, não, eu quero, aqui no caso você, acho que eu entendi. Aqui no caso ele tá as partições, né? Aí no caso o disco todo, né? Você vai dar um fdisk -l barra dev, né? Por SDA, né? Aí aqui ele vai falar pra gente, ó, disco SDA 21.5 GB. Aí aqui tem a informação certa, ó, esse disco é de 21 GB. Beleza? Não, aqui é muita informação, né, cara? Essa é a verdade. Você tem muita informação na tela. Isso aí. Aí o via rede, Djalma, tem algumas ferramentas que fazem, tá? Mas aí depende como que você vai fazer isso, né? Se for num ambiente local, tem aí o Redo Backup, ele consegue fazer isso daí. Ou seja, você gera num outro local ou busca num outro local.
Só que para gerar tem que ter um Linux, né? Para ter o comando. Viu, pessoal? Já aí, ó. Vamos fazer um live lá nos servidores da nuvem. Ali, não sei se vocês viram. Isso menos 10. Aqui, ó. Disk menos L. Eu tenho aqui o SDB. O SDB é de 1 GB. Certo? Eu quero que alguém aí faça o seguinte. Exporta o SDB. Mont-L. Pipgrip SDB. Então o SDB, ó. Ele está montado em documentos. E está montado ali em arquivos. Então eu quero o seguinte, ó. Quem que vai se habilitar aí para fazer? Então é para exportar o disco SDB. Certo? Eu quero que manda lá pro outro servidor, o Debian. Eu creio que lá vai ter um disco também. Deixa eu logar lá, vamos dar uma olhada. Linux. Errei. Duplicate. Senha errada. Disk menos L. SDA. Que eu tenho também, ó. SDC. O SDB, ó. Eu tenho um SDB aqui também, que é 1 GB. Então quero que vocês façam o seguinte, ó. Exporta lá no CentOS, nesse cara aqui, o disco SDB. Manda pro Debian e queima em cima dessa partição que tem aqui. Aqui, ó, eu tenho um Mont-L Pipgrip SDB. Eu tenho aqui músicas e docs. Certo? Então também vai ter que acertar a montagem dessas partições, né? Quem que se habilita a fazer aí? Vamos ver se... É bom já para fixar também, hein? Lembrando, se mandar alguma coisa errada vai parar, hein? Mas não tem problema. A máquina tá ali pra gente ferrar com ela mesmo. O root é essa aqui, ó. Então, Carlos, a sua pergunta aí, cara, o /var. Vamos dar uma olhada aqui, ó, /var. O seguinte, dentro do /var, a gente tem quem aqui? Primeiro, hoje, vamos saber o que tem dentro do /var, né? Vamos relembrar lá. A gente tem logs do sistema, /var log, ó. Outra coisa que a gente vai ter dentro do /var também. Site web costuma ficar dentro do /var, que costuma ser dentro aqui, ó, www. É onde o Apache armazena sites, costuma ser dentro desse diretório.
Quando você tem um servidor de e-mail, ele também costuma armazenar dentro do /var, costuma ser dentro aí de spool, beleza? Mas o que consome mais espaço, né? Costuma ser log, tá? Então vai ser aqui dentro de log. Mas aí uma análise para você fazer, né? Pô, primeira coisa, como que eu faria aqui? Dentro do barra, eu vou mandar um do-lhs. Ou se não, df-lh, ele vai mostrar para mim aqui, né? Ah, tem dentro do barra var. É uma identificação aí. Então vamos supor que pelo df-lh você identificou que é dentro do /var, né? Então a gente vai entrar dentro do /var. Qual seria o próximo passo aqui? Eu vou listar o que tem dentro, qual o diretório, né, dentro do /var que está ocupando o maior espaço. Espera aí, LHS. Isso aí, ó. Então aqui, ó, do-lhs, asterisco dentro do /var, o que ele está fazendo para mim aqui, ó? Ele está listando todos os diretórios e quanto tem dentro de cada diretório. Então, ou seja, essa é a próxima análise aí. Aí vamos supor, /lib vai ser algumas bibliotecas que ele tem aqui também. Mas um exemplo, eu estou vendo que é dentro de /log, né? Costuma ser dentro de /log ou dentro de spool, costuma também gerar muita tranqueira. Mas aí depois é você filtrando. É dentro de /log, então eu vou entrar dentro de /log. Cache, vamos dar uma olhada aqui. Cache costuma ser do i1. Vamos dar um do-lhs aqui. A gente vai filtrando, ó lá, i1. Porque o que acontece no i1, né? Sempre que a gente dá um update, ele costuma baixar os pacotes aqui para esse diretório de cache. Ou alguma informação dos repositórios, algo do tipo. Packages. Não tem nada. Um do-lhs aqui dentro. Vamos ver o que tem, ó. Dentro de base e EPEL. LL-LH. Aí você ir filtrando, cara, e encontrar. Só que antes de apagar, analisa bonitinho. Aqui eu acho que é SQLite. -LH. Do-LHS. Vamos listar novamente. Arquivos. Aí o que tem dentro desses arquivos aí, Carlos? Aí, cara, é o seguinte, ó, uma dica aí que eu costumo fazer. Igual, a gente tem muito cliente com servidor, né? Eu vejo lá, eu sei coisa que eu posso apagar. Igual, aqui dentro de varlog, a gente tem log do sistema todo, costuma ter logs aí de algum serviço, igual Apache, MySQL, que ó, como a gente tem os apps aí, tem log dos apps. Então, cara, .deb, ou seja, quando você instalou ou baixou alguma coisa, ele baixou esses pacotes, instalou e deixou aí. Certo? Mas o que acontece? Se você tem dúvida, será se eu apagar vou ter alguma novidade? Faz o seguinte, eu às vezes quando eu não conheço algum arquivo num servidor de cliente, eu não sei se eu posso apagar, se vai ter algum impacto, o que eu faço? Eu vejo um diretório que tem um espaço livre, eu crio uma pastinha lá, que é no caso a mnt lixo.
Aí o que eu faço? Eu movo esses arquivos que eu acho que eu posso excluir para dentro de lixo. Move tudo os .deb aí, ó. .deb para dentro de MNT lixo. Beleza, eu deixo ali, ó, uma semana. Não teve nenhuma novidade. Aí eu vou lá nesse cara e limpo ele. Ou seja, só para eliminar aí. Será que pode? Será que não pode? Tá com dúvida, cara? Move ele de lugar. Mantém mais uma semaninha ali para ver se vai ter alguma novidade. Não teve? Aí vai lá e zera. Beleza? Então vamos ver como que tá o nosso CentOS aqui. Acho que já terminou, né? Então aqui no caso ele já terminou. Então se eu der um fdisk no -L, fdisk -L no STE, ele clonou aqui, ó, igualzinho, né? E a mesma situação. Vou desligar. CentOS. Vou criar aqui, ó, uma máquina CentOS 7 clone. Vou colocar aqui, ó, 1 GB. Não vou criar um novo disco, né? Eu vou utilizar o disco que está na outra máquina. Só que ele saiu fora já. Vamos lá, configurações. Aí pegou um outro disco aqui, nada a ver. Esse disco aqui eu vou remover. Vou adicionar. Utilizar um disco já existente, né? Aqui, ó. Cadê o 107? Vou achar qual que é aqui. É Beginner 107. Disco 4, né? Que foi o que eu adicionei lá. Vou colocar aqui bridge. Eu vou desabilitar o áudio, né? Beleza. E dessa aqui, ó, eu vou remover o disco 4. E vou startar aqui. Você subiu um site aí, cara? Aí sim, hein? Isso aí, ó. Olha eu bagunçando aqui. Então aqui, ó, ele fez um clone idêntico, né? Não, Carlos. Aí depende do caso, tá, cara? Mas não costuma deixar grande, não. Primeiro, o pessoal costuma separar por quê, né? Porque se ela encher, dependendo do serviço, ele para. Um exemplo aí que costuma parar, o Squid. Porque o Squid ele cria dentro do /var o cache deles. Não, você não tem uma regra, você tem aí dependendo da sua utilização. Um exemplo, eu vou criar um servidor de e-mail local. Certo? Eu posso criar como, né? Não, eu vou armazenar os e-mails dos usuários dentro do /var. Aí você vai utilizar muito espaço dentro do /var. Outra situação, que eu não comentei também, mas dentro do /var também costuma ficar o MySQL, MariaDB, ou seja, o banco de dados, ele armazena lá dentro. Então, uma outra situação aí, não, eu vou utilizar um banco de dados e ele vai crescer. Aí é legal você criar essa partição separada, num espaço legal aí, e se for crescendo, você vai aumentando essa partição, se estiver em LVM, né?
Mas aí você tem outros poréns. Não, eu vou utilizar um servidor de e-mail, só que eu vou colocar os e-mails dentro de /home. Ou seja, aí dentro do /var você não vai utilizar muita coisa ali, vai ser somente os logs e algumas informações que costumam ter ali. Certo? Então, ou seja, vai do seu uso. Um outro exemplo, eu vou criar um servidor de arquivos. Aonde que eu vou armazenar essas informações? Vou armazenar dentro do /home. Então aí você vai precisar de um espaço maior dentro de /home. Agora uma regra em si não, vai depender muito do seu uso. Por isso que é interessante a gente saber de arquivos onde. Isso aí vai depender muito do cara que cria. Mas aí, quais são as possibilidades? Dentro do barra, a gente sabe o que tem dentro dele. Vamos relembrar aqui. Binário, ou seja, os programas executáveis. Boot, onde fica o kernel, o grub. Dev, onde é montado ali os dispositivos, os discos, CD-ROM. Esse discos foi a gente que criou. O etc, o que tem dentro do etc? Arquivos de configuração. ROM, a gente tem o que? Os ROMs dos usuários. Então vamos supor que eu tenho um servidor aí de arquivo. Eu poderia criar essa estrutura dentro do /home. Por quê? Eu vou ter um diretório para cada usuário. Poderia ser dentro do /home. Ou se não, eu não vou criar dentro do /home, eu vou criar em outro local. Não, temp não, hein? Você viu o que aconteceu ontem aqui ou não? TMP não. Você viu o que aconteceu ontem aqui no meu Debian? Então aí você vai assinar a própria cova. O TMP, toda vez que você dá um reboot, ele zera. Que é temporário, né? Aí aqui, lib é bibliotecas, né? Média seria para montagem de CD-ROM, pendrive. MNT também, montagem. OPT seria programas de terceiros, né? Outros programas que você vai fazer uma instalação, a gente instalaria aqui também dentro de OPT. Proc são alguns arquivos de processos, né? Certo? O que mais que a gente tem? RUM são alguns arquivos de execução também. SBIN são executáveis do superusuário, ou seja, o root, né? Lembrando, SBIN, programas executáveis aí pelo root, e bin para o usuário comum. Certo? SRV costuma ter o quê? Acho que aqui está vazio, né? Costuma ter algumas informações também de dispositivos. SYS é informações do sistema. Temporário. O USR e costuma ter aqui algumas bibliotecas. Certo? A gente tem a documentação, fica dentro de USR. A gente tem aqui Share. A gente tem o doc, né? Doc é onde fica a documentação e o main, que é onde fica a documentação do sistema. E por fim a gente tem quem? O var, onde costuma ter log do sistema. Vai ter log do sistema. Se você tiver um servidor de e-mail, ele pode armazenar ali dentro ou não. O MySQL costuma ficar dentro desse diretório, certo? Mas log de sistema é dentro de /var, certo? Sempre vai ficar aí dentro de /var log de sistema. Beleza? O seu aí deu certo, Anderson? O clone finalizou? Tem alguém que está fazendo aí o clone desse servidor para o outro ou não? Quem que está tentando fazer aí?
Caraca, quanto que é a partição aí? Ixi, aí vai tempo, hein, Djalma? Aí vai tempo. O servidor que eu tentei fazer o P2V era 500 GB o disco. Só que tipo, eu tava exportando esses caras para um HD externo, então acabou demorando muito, né? Mas aí o que cai é a questão da para onde que você tá exportando, né? Se for de um disco para outro vai ser rápido. Mas igual, eu vou exportar para um HD externo para depois fazer a ação de import em outro local. E aí costuma ser um pouco mais demorado. Beleza? Mas e aí, pessoal, quem que vai fazer o export desse servidor para o outro aí? Alguém? Alguém se habilita ou não? Então vamos fazer. Então o que a gente vai fazer aqui? Tem o disco SDB. O que eu vou fazer? Vou gerar uma imagem dele. sdb.img. Então vamos exportar. Então aqui, ó, exportou, né? Então ll-lh aqui, a gente tem o carinha aqui. Olha como que eu faço para mandar para o outro servidor. Lembram? SCP, né? Qual que é o arquivo que eu vou mandar? Qual que é o usuário? E para onde que eu vou mandar? Então manda esse arquivo aqui, esse usuário, esse servidor, para esse diretório. Vai pedir o usuário e vai fazer a transferência. Beleza, então se eu vier aqui agora, ó, dentro de TMP, eu tenho o IMG. Beleza, então eu tenho aqui também, ó, o disco SDB. Só que ele tem partição. Então eu vou mandar esse arquivo para dentro desse disco, ele vai sobrescrever. Sem dó. Então primeiro vamos fazer o seguinte.
A gente tem aqui o arquivo fstab, né? O que esse arquivinho armazena mesmo? Vocês lembram? Qual que é a função do fstab? Pergunta de prova isso, hein? Isso aí, as montagens dos discos. Então eu tenho aqui ó, o SDB onde ele está montando, tá? Vamos deixar essa montagem mesmo. SDB. Então aqui ó, ll ddif, né? Ou seja, vai pegar do arquivo tmp sdb e vai queimar dentro da onde? Dev sdb. E aqui eu não tenho progress, né? Vamos ver. Não tem. Mas sacanagem, hein, desse DD não ter o progress aqui, velho. Sacanagem. Beleza, vamos mandar sem mesmo. Não tem. Aí ele tá pegando o que tem aqui e sobrescrevendo, né? Sem crise. E aí, Carlos, vai importar os SSD, cara? Tá pensando? Sim, hein? Então aqui, ó, finalizou. O que você encontrou aí no barra var? Sobrescreveu 83. O que tem no 1 e no 2. Agora eu vou dar um monte menos A para quê? Para ele remontar o que tem dentro do fstabs. Vou dar um L aqui, vou dar um filtro para trazer para mim o SDB, né? Aqui, ó, montado nesse cara aqui. E docs, vamos ver. Não montou, hein? Vou dar um monte. Vamos dar um monte nesse cara também. Dá um monte menos L. Não tenho nada montado, né? Fdisk menos L SDB. Monte barra dev SDB1 barra MNT músicas. O que eu vou fazer? Eu vou validar com Fdisk o SDB aqui. Isso aí, 1 e 2.
Então é arquivo do... É Debian aí que você está utilizando? Que no caso, ó, /dev sdb. No caso, acho que ele deu alguma novidade, hein? Superbloco, error. Vou fazer o cfdisk de novo. Dev sdb. Vou deletar todas as partições. Vou escrever yes. Dá um kit. Vou dar um fdisk-l. Limou o sdb. idif é igual /tmp sdb img off é igual /dev sdb. Então é isso, cara. Ele tá baixando alguns pacotes e armazenando lá. Então ele, para melhor de montar, ele deu umas novidades. Vamos ver novamente aqui. Aqui falou que copiou. fdisk-l novamente. Aqui ele falou que trouxe, né? Dá um monte novamente. Agora montou. Então, ou seja, na hora que ele fez lá da outra vez, da primeira vez, eu creio que deu alguma novidade. E o 2... Se não especificar a montagem, pessoal, às vezes ele identifica qual que é o tipo de arquivo, tá? Docs tem coisa. Backup tem coisa? Tem também. Vou criar um nt sdb1. É 2, né? Monte /dev sdb2 vai montar dentro de mnt sdb2. Montado. Ah tá, na verdade é o 1, né? Eu confundindo. Monte -l pipe grep sdb. Tô confundindo tudo. Monte sdb2 /sdb2. Não tô deixando desmontar. Vou listar de novo. E pessoal, outra informação aí, ó, para desmontar, eu posso especificar qual que é o disco ou aonde ele está montado, tá? Essa é uma outra forma. E o 2. Ou seja, agora não tem nada montado. Então vou dar um monte -l /dev sdb1. Vou montar dentro de mnt docs.
SDB2. E o 2 eu vou montar dentro de SDB2. Então ele montou aqui. E se eu dar um filtro aqui, ele identificou automaticamente para mim, no monte que eu mandei, qual que é o file system. Ou eu também poderia identificar pelo BLK ID, né? Ele traz para mim o ID do disco e qual que é o tipo. Então, ó, SDB1 é XT3 e SDB2 é XT2. Então a gente vai ter que editar o FSTab, porque provavelmente é diferente. Então esse cara aqui, ó, é XT2 e esse cara aqui XT3, né? XT2 e XT3, isso aí. Então aqui, ó, eu vou montar no mesmo diretório aqui, só vou mudar qual que é o file system, né? E para vigorar esse cara, monte "-a", o que ele vai fazer? Ele vai ler o FSTab e vai aplicar o que tem lá. Se tiver algum erro, ele retornaria aqui para mim. Beleza? Tranquilo aí, Carlos, Djalma, Felipe, José, Lucas e Luiz. Bom, aproveitar aí que o Carlos comentou de log, uma informação para vocês aí, acho que pode ajudar. Um caso que eu tive semana passada. O que aconteceu? O cliente abriu um chamado falando o quê? Não estou conseguindo navegar. Aí, quando ele fala que não está conseguindo navegar, já vem o quê? Squid. Todos aí sabem para que serve o Squid? O Squid, Carlos, é um proxy. Então, ou seja, toda a navegação na porta 80, quando você tem ele num firewall, é requisitado para ele, certo? Ele vai lá buscar o site na internet e devolve para o cliente. Então, ou seja, ele que faz a intermediação dos acessos a sites web. Beleza? Então, ou seja, se você tem no seu firewall lá o Squid, exatamente, a gente usa ele para fazer a tratativa aí de bloqueio. Ah, vou bloquear tal site, é com ele que a gente faz. Exatamente, é um proxy. Então, ou seja, o cliente abriu lá, não estamos conseguindo navegar. Bom, primeiro que vem é o que? O Squid. Aí, o que a gente já sabe? Se lota o /var, que é onde o Squid armazena log, e é o cache dele, ele para de funcionar. Então, o menino lá logou, primeiro passo, df-lh. Aí ele viu lá, /var 100%. Então, é o passo que eu te falei para você. Entra dentro de /var, beleza, do -lhs, lista o que tem dentro. Ah, tá, é dentro do diretório log squid. Foi lá, dentro do /log, beleza. Mas enfim, não era dentro do squid, mas tinha um outro diretório de um outro, sei lá que programa que era, que ele gerou, cara, muito, mas muito arquivo dentro da pasta. E o que acontecia? Era arquivo que a gente podia apagar, tá? Mas eu mandava um rm-rf asterisco, ou seja, apaga tudo que tem dentro do diretório log, né? Só que aqui eu estava no diretório lá do programinha, lá que eu não me recordo qual que era. E ele me retornava a mensagem o seguinte: impossível apagar os arquivos porque tinha muito arquivo dentro do diretório. Ou seja, tinha uma quantidade enorme de arquivos e o rm-rf asterisco aqui, ele não conseguia, porque tinha muito, mas muito arquivo. Certo? Aí duas formas que eu consegui
fazer para tratar isso? Eu precisava apagar aqueles arquivos de qualquer jeito. Aí, que nem você comentou aí das expressões regulares, é onde a gente começa a utilizar. Beleza, eu consegui dar um ls lá, eu consegui ver a estrutura do arquivo. Era um monte de letra, número, tal. Aí, o que eu comecei a fazer? No início, né? Só para eu conseguir limpar alguma coisa. A gente começa a utilizar um regex. No caso, vou alterar o RM, né? Para eu não apagar nada, não. O LH aqui. Aí, o que eu comecei a utilizar? Regex. Então, aqui, ó, vai do A até B. E aqui, ó, eu identifiquei que é letra também, vai do A até B. Então, ou seja, que no caso ele começou a fazer alguns filtros. Não encontrei nada. Então, acrescenta aqui, você vai começando a fazer um filtro, ó. Ou seja, ele achou aqui, ó, que a segunda palavra aqui, segunda não, né? Que a estrutura dele contém a A até B. Beleza? Ou se não, se tivesse uma extensão, também. Só que aqui tá, eu ia ficar muito tempo fazendo regex, encontrando isso para poder apagar esses arquivos. Então, uma outra função que a gente tem, o find. Eu consigo utilizar o find com o comando exec, né? Aí, o que eu fiz para poder fazer, para apagar todos os diretórios sem ficar fazendo filtro por regex? Até porque era sexta-feira e era 18h30 já, né? Então, ou seja, eu não queria ficar minha sexta-feira limpando arquivo, não. Aí, o que eu fiz? Find barra var barra log Tarcísio name. Aí, o que eu especifiquei? Eu sei que a primeira letra lá ia de A até Z. Então, ou seja, que no caso eu estou mandando ele buscar tudo, né? E traz para mim. Que no caso eu tenho que fechar aqui para ele poder achar. Então, ou seja, ele buscou dentro do diretório log tudo que começa de A até Z. Beleza, esse aqui é o primeiro progresso. Então, já consegui achar onde eu quero. Aí a gente concatena aqui com o exec. Ou seja, agora você vai fazer uma ação para mim. Qual que é a ação? Né? ls-lh, que no caso, ó, eu vou especificar a consulta que ele fizer aqui, ele vai jogar para mim aqui dentro. E eu tenho que quebrar isso e colocar um ponto e vírgula. Então, ou seja, tudo que ele consultar nesse bloco, ele vai direcionar para esse comando, que seria aqui. Então, ou seja, o que ele está fazendo aqui? Dando um ls-lh. Só que aí aqui no ls-lh eu troquei, né? Eu coloquei o rm-rf. Então, ou seja, pode ocorrer de vocês encontrarem esse cenário. Com o rm-rf dentro do diretório, como tem muito arquivo, ele te retorna erro. Certo? Ou seja, ele não consegue apagar. Mas com o find, concatenando um rm, você consegue. Certo? Então, por isso que é interessante a gente saber o uso desses comandos. Aí era sexta-feira, né? Quase 19 horas, hora de eu ir embora. Eu falei, eu não vou ficar acompanhando o comando. Aí o que eu usei para deixar esse cara executando? Eu não vou ficar aqui até 20 horas, 21 na sexta-feira acompanhando uma exclusão, né? Ninguém merece. Sexta-feira é de sair para tomar uma cerveja, né? Então, aí a gente utiliza o quê? Segundo plano, junto com o NoRoop. Por quê? O NoRoop vai direcionar a saída do comando para um arquivo, né? E vai jogar para segundo plano. Vou trocar aqui por ls para vocês verem, né? ls-lh. Então, ou seja, toda a saída desse comando, ele está direcionando agora para o NoRoop.out e está executando em segundo plano. É que aqui ele já concluiu, né? Só que lá, como era muita coisa, ele ficou rodando aí durante um bom tempo. Então, se eu der um cat no NoRoop, isso aí. Toda a saída do comando ele jogou para o NoRoop.out. Então, ou seja, aí o comando ficou executando, eu saí de tudo.
e deixei o pau torando lá. E eu fui para minha casa tomar minha cerveja. Então isso aí, por isso que é interessante a gente conhecer todos os comandos. Que vai pegar um dia aí, tem alguma situação, a gente utiliza. Então é bom conhecê-los. Tranquilo, pessoal? Hoje estou encerrando aqui o conteúdo. Acho que a gente explorou bastante aí o DD. Ferramenta poderosa para estar utilizando em campo. Mas tomem cuidado, tá? Porque se for mandar um DD aí, vai zoar todo o disco, hein? Ah, é, né? Quando lembra da gelada, filho, você lembra de tudo, cara. Você já lembra dos comandos que você precisa. Eu preciso desenrolar a minha cerveja do final de semana, né? Fica aberto sim, Carlos. Fica disponível para vocês lá. Não precisa ter pressa também de fazer não, tá? Se não me engano, fica 2 anos ativo. E o download das aulas também. Está conseguindo fazer, Carlos, o download? Beleza. Bom, pessoal, vou finalizar aqui.